para vocês poderem entenderem um pouquinho de como funciona a dinâmica lá. Pode projetar para a gente aí o slide? Tá lá, eu li lá. Então, aqui é o nome do projeto, né? Desperta a Áustria. E ali embaixo está escrito em alemão, aquela palavra difícil ali. Erwacht Österreich. Fácil, né? Desperta a Áustria. Pode passar o próximo. Bom, aqui, bem rapidinho, né? Só está falando quem a gente é. Se vocês quiserem depois receber o projeto todo, eu mando para vocês. Mas ali, basicamente, a gente está 29 anos casados, né? Marieta morou 21 anos no Brasil. Ela estava morando mais tempo no Brasil do que na Áustria, né? Quase, né? E então a gente morou 20 anos aqui. Fui pastor de igreja numa comunidade. Depois no Fonseca ficamos 12 anos lá trabalhando. E aí a gente foi para a Áustria. A gente chegou na Áustria a convite de uma igreja austríaca para ser pastor nessa igreja lá, falando zero alemão, né? Então a gente foi para lá, não tinha pastor nenhum. Eles falaram, vai ter uma eleição aqui. Poxa, o pessoal gosta de você. Porque sempre que a gente ia na Áustria para visitar, a gente pregava nessa igreja. Eles gostavam e falaram, vem ser pastor aqui. E aí a gente concorreu lá para ser o pastor daquela igreja. E tinham, acho que 12 pessoas de vários lugares do mundo, né? Porque na Europa não é só gente do Brasil, é do mundo inteiro. Então o sujeito vai e entra para poder concorrer. E aí eles contaram que 4 pessoas só que ficaram até o final. E a gente estava, eu e ela estávamos no grupo de 4. Dentre essas pessoas havia um suíço. E aí o suíço falou, não, eu vou aceitar o convite. Entre o suíço e eu, quem eles vão escolher? Lógico, o suíço. Só que, quando o suíço foi uma semana para a igreja, conheceu a igreja, pregou. Na semana seguinte, o suíço falou assim, não quero ser pastor daqui não. Desistiu. Aí eles falaram assim, olha, só sobrou vocês agora. A gente já tinha decidido ir, porque a gente entendeu que era o caminho. E ficamos lá 2 anos nessa igreja, onde a gente trabalhou, aprendeu, estudei alemão, continuo estudando até hoje, enfim. E lá a gente ficou durante esse período de 2 anos trabalhando, né? Até que as coisas começaram a acontecer numa outra direção. Pode botar o próximo aí. Bom, aqueles ali são os nossos 2 filhos, Daniel e Nicolas. Saques tu? São os nossos tesouros. Amamos muito eles. Daniel agora se formou, é mecânico de avião. E a gente já sabe que Deus separou ele, porque ele tem uma paixão por Jesus. Está envolvido na igreja lá com os jovens. Está demais. O que ele presencia e vive também com Deus é muito maravilhoso, muito lindo. Está o primeiro mês agora trabalhando, todo feliz que ganhou o primeiro salário dele e já quis ajudar a gente. Ele, na verdade, ele financiou junto a viagem aqui, né? Ajudou aqui. Muito lindo ele, muito lindo mesmo. E me encanto e fico muito grato a Deus quando a gente vê como ele está buscando a Deus. E eu acho que ele não vai ficar na Áustria, não. Acho que as asas vão levar ele, não sei. E o Nicolas vai fazer 17 anos e ele também eu amo muito, muito. Ele é singular, completamente diferente do Dani. Dani é toda emoção, ele é mais assim, tudo certinho, austríaco. Ele é austríaco, é. Não sei de quem ele puxou isso, porque nem eu sou assim. Você sabe que não foi, né? Mas é muito lindo mesmo. E para ele, a gente querer também que Deus vai usar ele poderosamente em outra área. Ele que consegue organizar as coisas. Ele é o nosso organizador da família e provavelmente também para Deus ele
vai trabalhar nesse sentido. Está fazendo uma escola de mídia, mas nessa escola ele aprende a gerenciar uma empresa. E ele é tudo isso mesmo. Então, acho que vai deslanchar também. Amamos demais, não podiam vir juntos. O Dani está trabalhando e o Nicolas está super feliz que a gente não está lá. Não dá para acreditar, mas tudo bem. Coisa da idade, né? Bom, aqui a gente trouxe um pouquinho, né, algumas informações, né? A Áustria, né, perguntaram para a gente isso na PMT, onde fica a Áustria? Na América Central, na Europa Central, bem no meio, né? Então, Viena, a capital, você já deve ter ouvido falar. A moeda, o euro, ali tem um salário, que é médio. O austríaco fala alemão como língua oficial, mas você nunca vai ouvir alemão. Eles falam um dialeto que é para ninguém se meter na conversa deles, só conversa entre eles. Ninguém entende aquele negócio. Eu entendo sim. Pois é, tá vendo? Só ela que entende. Agora, interessante, né? A expectativa de vida, eles botaram ali 79 anos que eles vivem, mas eles vivem mais. De vez em quando a minha esposa fala assim, né? Adriana, meu velho, ela é enfermeira, né? Não sei se vocês sabem, ela é enfermeira, ela trabalha como home care, ela trabalha meio tempo como home care e eu tenho tempo integral para cuidar do trabalho missionário. A gente trabalha junto, mas durante a semana ela trabalha meio expediente. Você ia falar uma coisa, filho? Não. É só que eu amo os meus a gente fala os golden oldies, né? Hã? Os golden oldies, os senhores de ouro, mais ou menos assim. A gente ama muito eles. E temos realmente pessoas, pacientes de 90 para 100 assim, anos. Não... Tem muitos de 100 anos, 100 e pouco. De vez em quando ela fala assim, Adriano, um velhinho faleceu. Quantos anos ele tinha? 95. Eu falei, meu amor, uma hora vai acontecer isso. 95, 100 anos, e o tempo vai passando. E eles são muito resistentes, né? Tem uma vida muito ativa. Você vai ver gente de 90 anos dirigindo numa naturalidade, sem fazer barbeiragem. Um pouco mais lento, é verdade, às vezes, mas dirigindo bonitinho, você não tem acidente com gente idosa. É muito, muito ativo os idosos da Áustria, da Europa de um modo geral. É muito interessante isso. Para mim, se abriu uma porta para evangelizar também essas pessoas. É muito legal quando eu vou lá. A gente sempre conversa um pouquinho, apesar que pelo que eu posso fazer, né? A gente tem toda uma lista, tem tudo escrito o que a gente faz. E um dos itens seria conversar com o paciente, mas esse foi riscado. Nós não podemos fazer a conversa, porque conversa é só com o psicólogo. Então, na verdade, as minhas atividades não podem ser conversar. Isso faz parte, acho que, da cultura lá mesmo, não sei. Eu não aguento, eu fico para conversar, fico lá. Aí, às vezes, eles se abrem e eu consigo orar com eles. E eles se abrem, sim. Acho que também pelo fato, talvez, que já está caminhando para o fim da vida, então é uma porta bem legal para falar do Evangelho. Uma coisa assim, as pessoas vão ficando idosas e os filhos vão deixando, né? Literalmente, a pessoa casou, é outra vida, aquela coisa de deixar homem, pai, mãe, eles deixam mesmo e nunca mais vê, nem visita, fica lá abandonados. E a Marieta às vezes conta, né? A Marieta é difícil, é fantástica com isso. E ela conta que às vezes chega um velhinho e fala assim, olha, ela é enfermeira, né? Já tem um tempo que eu não como uma sopa assim. A Marieta vai no mercado, compra as coisas, faz a sopa para eles. Eu os amo. São muito, não sei, Deus colocou isso, eu vejo como Deus preparou isso tudo, que quando a gente saiu daqui, primeiro que eu nunca quis sair daqui, eu sempre falei, eu nunca mais saio do Brasil, que eu gosto do Brasil, e Deus fez diferente, a gente foi lá, Adriano sempre falou, se Deus chamar, eu falei, então não vou poder fazer nada, eu vou ter que ir, e foi assim mesmo. Aí eu falei, tudo bem, o senhor chegou agora na Áustria, estava na época dos refugiados, chegaram
para a Síria. Eu falei, vou dar É, aula houve de aquela alemão. guerra, né? Vocês lembram da guerra na Síria, que destruíram tudo? Então, muito refugiado, muito. Eu falei, eu vou dar aula de alemão, como eu fiz aqui também. No entanto, não deu certo. Eu tinha alguns alunos, mas não deslanchou. E logo me chamaram para de novo trabalhar como enfermeira, que na verdade é a minha profissão. Falei, no hospital eu não vou, não consigo, porque a enfermeira no hospital agora só senta no computador e faz as anotações, não tem mais contato com as pessoas. Aí me chamaram para home care. E isso aí, assim, virou uma paixão para mim. Amo trabalhar com eles. Pode passar o próximo? Sim, querido. Em alemão. Começa. Eles falam alemão. Quando eu falo assim, o que eu só estou dizendo assim, que. É alemão, só que é um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente. Um alemão não consegue entender. Pronto, é bem diferente assim, entendeu? Um cara da Alemanha, um cara que vem de um estado da Alemanha, e ela começa a falar dialeto, ele vai falar assim, ela está falando o quê? Eles não conseguem entender, é quase uma outra língua, pelo amor de Deus. Estou errado? Não está errado não. Tá Mas vendo? se você fala para eles, por favor, fala devagar em alemão clássico, eles falam Sim, consegue entender. 3 frases assim. Depois esquece. É um desafio. Bom, a população então, a gente falou, não falei, tem quase 9 milhões de habitantes. Você imagina o Brasil, né? Como é que aquilo lá é um ovinho, né? Áustria toda, tá? Não Salzburgo, Né? Áustria. Então, a gente mora nessa cidade, a cidade de Salzburgo, tá vendo? Ali não é um castelo, é uma fortaleza, né? Das cidades, no passado, as cidades tinham essas fortalezas para poder... E o nome de Salzburgo é porque lá era por onde passava o sal, né? O sal era transportado. Embora não tenha mar, uma coisa também que eu fui saber, pensei que sal só tinha no mar, mas sal também tem eles tiram da rocha, eles têm minas de sal, pronto, melhor, né? Então lá é mina de sal, é um sal que não é do mar. Foi muito precioso o sal na época, né? Eles realmente transportaram pelo rio, o rio se chama também o Rio do Sal. Tinha pirataria e tudo. Mas agora assim, está tudo lembrado, né? Você pode ver as coisas como turista, pode visitar as minas que ainda estão funcionando. Pode passar o próximo, eu vou falar ano passado, senão vai demorar muito. Isso aqui é mais informação. Pode chegar para as fotos mesmo. Bom, então vai. Então, como que é o nosso trabalho missionário lá? O austríaco não é nem um pouco relacional. Você encontra austríaco que durante a vida dele inteira, ele só teve 5 amigos, não mais do que isso, só 5. Mas não é como a gente fala aqui no Brasil, mas é amigo, né? Sabe o que é amigo? Acho que se a gente contar vai ter também assim. Mas eles não se relacionam com muitas pessoas assim intimamente. 5. Alguns já disseram para mim, eu não preciso de amigos, eu tenho 5, é o suficiente para mim. Aí me dá trabalho, amizade dá trabalho. Então você não vai encontrar eles terem muitos amigos, eles não são muito relacionais. Vivem na deles, têm a vida deles, as coisas que eles gostam de fazer. E nós, ao invés de a gente trabalhar diretamente com o austríaco, o que a gente fez? A gente percebeu, na nossa cidade, por exemplo, que 30% da população é estrangeira. Então, o que acontece? Eu falei na pregação, né? Os estrangeiros se sentem marginalizados. Primeiro porque não fala a língua direito. E o idioma, você sabe que é muito importante. Você não falar o idioma, você está perdido. Vai estar perdido falando também, mas muito mais se não tiver. Então, eles não têm paciência para ensinar, para o trabalho, para fazer as coisas. Não é como o brasileiro. Não, pega aqui. Ele fala uma vez. Se você não entendeu, ele não vai ter paciência. Possivelmente você vai ser demitido, se você não compreender.
Então é desafiador essa questão. Então o que nós entendemos? A gente percebeu que a gente podia, ao invés de ir para o austríaco direto, a gente trabalha com pessoas, na grande maioria agora é brasileiros casados com austríacos ou com alemães. No país você só vai falar alemão. Você vai ter inglês para chegar lá, bom dia, boa tarde, boa noite, quero comer, quero beber, isso você vai poder, mas para morar tem que falar alemão. Então a gente trabalha, o nosso projeto foi, através do português, dos brasileiros, tem gente, tem peruanos também, tem, o que mais? Uma menina do Peru, tinha um rapaz da Colômbia, e outras pessoas italianos que moram, que são casados com brasileiros e se reúnem. Então nossos cultos lá é alemão e português. Então os louvores, português e alemão. Pregação, português e alemão. Então as pessoas, para vocês terem uma ideia, eu me lembrei agora aqui, a gente recebeu um austríaco de 55 anos, ele disse assim: eu nunca entrei numa igreja, mas é nunca entrar mesmo, sabe, nem passar na porta assim. Poxa, legal, eu não sabia que a igreja era, nunca tinha entrado numa igreja na vida, 55 anos de idade. Então vocês verem como é que a coisa é séria. Então a gente começou a fazer uma espécie de café, a gente chama esse encontro de café com Deus. Entenderam? Café, a fé, e a gente tem um momento ali de café, onde a gente senta, aquela ali é a nossa casa, tá vendo? A gente senta ali na mesa, e o interessante é que a gente conseguiu com a Igreja Católica um espaço para poder se reunir, um espaço excelente. Se eu fosse alugar esse negócio lá, que eles conseguiram, eu ia pagar mais de 5 mil euros, mas eles emprestaram para a gente. A Igreja Católica falou assim: não, eu fui lá, falei, eu sou pastor, sou protestante, temos um grupo de brasileiros e austríacos que se reúnem, queríamos fazer um encontro aqui, pode? Falou, pode, para falar de Jesus pode falar à vontade, porque tem muito islâmico aqui, a gente tem que falar de Jesus. Então eles doaram para a gente um espaço, olha, classe A. Eu não conheço uma igreja aqui no Brasil que tem um negócio assim tão bem feito, mas sabe onde é que eles gostam de reunir com a gente? Ali, na nossa casa. Você marca no lugar, vai 6, 7, vai na nossa casa, vai 25. Pode ter, minha casa não é grande, eu não sei como eles entram, é igual botar 20 pessoas num Fusca. E aí eles vão aos montes para lá, eles adoram ficar lá em casa. Você ia falar um pouquinho, Fofinho? A gente não conseguiu ampliar, tá vendo? É assim como está ali, tá vendo? Tudo tumultuado. Eu vou voltar um pouquinho na nossa história. Quando a gente chegou lá, Adriano sempre falou que ele não quer contato no momento com os brasileiros, porque ele precisa aprender alemão. E a gente realmente, durante 2 anos, não procuramos. Depois dos 2 anos que a gente saiu da igreja, a gente falou, o que vamos fazer? Eu falei, plantar a igreja, por favor, Adriano, não vamos fazer mais não, não tenho mais energias para isso. Aí ele falou, vamos ver o que Deus tem. Se for também com brasileiros, nós não vamos procurar. Mas se for, a gente vai. Aí fomos convidados por uma pessoa que a Verônica é brasileira, assim, né? É brasileira, trabalhando, ajudando as pessoas lá, os expatriados, para se encontrar na Áustria. E agora ela é a consuleza honorária lá. E ela falou, vai na minha casa, tem muitos brasileiros que querem ouvir um culto em português. Por favor, faça um culto para nós. Assim começou o nosso trabalho com os brasileiros. Só que o brasileiro, então, é casado com o austríaco. E o austríaco não gosta assim, ele sai de casa para ir para a montanha, ele sai de casa para andar de bicicleta, mas para se reunir, mas ainda que a gente é mais barulhento, né? Eles não gostam muito. Mas os brasileiros e os brasileiros não dão chance para o cônjuge de não ir. Eles levam juntos. Então eles vão, às vezes, não querendo ir, mas acabam gostando e são muito surpreendidos, né? Como o Adriano falou, poxa, eu nunca vi um culto assim, não sabia que existia um culto assim. E é muito bacana de ver os austríacos
tendo agora a vontade de conhecer mais. Agora, depois de 6 anos trabalhando com eles, agora a gente está vendo os primeiros frutos, que eles estão procurando conhecer Jesus. Agora, são agora umas 2 ou 3 pessoas que estão realmente, dos austríacos, que estão realmente, o Vitor também, mas é isso, né? 4. Eles estão agora querendo saber mais quem é Jesus de fato. 6 anos de trabalho. Mas a gente está tão feliz, gente. Vocês não têm noção, é muito bom. Essa consuleza, né? A consuleza do Brasil na Áustria, a gente caiu na graça dela. E ela é uma amiga queridíssima, né? E ela conhece os brasileiros, todos lá da Áustria, e os brasileiros conhecem os austríacos, porque eles que são a ponte para poder trazer, né? Para você chegar no austríaco, ele nem vai falar com você para nada, mas como eles se relacionam, eles vão indo, a gente vai se reunindo e a coisa vai crescendo. E esse café, então, acontece a cada 15 dias, a gente se reúne, cada um traz um pouquinho de comida, igual no Brasil, né? E eles adoram, porque eles comem, as comidas são gostosas, ficam super felizes, né? Mas só que, como diz o ditado, o peixe morre pela boca, né? Então, a comida é só para poder atrair eles. Tem que falar que não fica só no café, né? A gente tá lá agora. O café junto, mas sempre depois do café a gente senta para louvar e para estudar a Bíblia, né? No caso, ele traz uma palavra rápida. Desculpa. Não, tá. Para eles e evangeliza. Sempre tem isso. No final do café da manhã, quando todo mundo está de barriga cheia, não consegue mais levantar, aí vem a palavra. Então, aquele ali é o Daniel, está tocando violão, a Maria está tocando teclado, isso tudo na nossa sala lá de casa, né? A gente faz sempre nesses encontros, não é uma pregação, eu sempre faço uma dinâmica com eles e trago uma aplicação prática para a vida, e isso vai mexendo com o coração deles, né? Esses encontros têm acontecido sistematicamente agora, eu estou fora, eles... sábado você não vai estar aí, é dia 9, eu falei, realmente, eu não vou estar, 9h30 eu vou estar lá em Munique, não dá tempo de chegar. E assim, a expectativa desses encontros, que tem sido muito bons, bem devagarzinho, né? Eu lembrei do negócio da comida, porque na Alemanha, se vocês guardarem, se não esquecerem, a Alemanha e a Áustria é assim, você está comendo, a comida está gostosa, né? Aí você comeu bastante, está gostosa, aí você quer mais um pouquinho, é você educado, né? Fazer aquela média, não, obrigado, estou satisfeito. O brasileiro fala, come mais. O austríaco, o alemão, ele toma o prato e leva embora. Se você disser que não quer, ele entendeu que você não quer. Sua palavra basta para ele. Então, ele pega aquilo ali e vai embora. Então, os austríacos vão para a nossa casa, a gente insiste, eles amam e comem, que é uma beleza, né? Fica feliz. E assim a gente vai levando Jesus, vai criando um relacionamento com eles, que é um grande desafio na Áustria, também na Alemanha, né? Pode ir próximo? Está escuro demais. Esse não dá para ver, não. Vê se tem outra foto ali. Está escuro demais de novo. Meu Deus. Tá pequeno. Bom, aqui ficou melhor. Esse aqui é um espaço que a gente se reúne, que pertence à Igreja Batista na Alemanha. Deixa eu explicar para vocês. A Áustria, Salzburg, é uma cidade que fica na fronteira com a Alemanha. Você anda 15 minutos de carro, você está na Alemanha. Então, a gente acaba não só evangelizando austríacos e alemães, porque a gente acaba evangelizando austríacos e alemães porque a gente está bem na fronteira. A gente pega o carro, 15 minutos a gente está na Alemanha. E as pessoas também da Áustria vão para a Alemanha, e da Alemanha vai para a Áustria, naquele espaço ali. Então, a igreja da Alemanha, que primeiro alugou para a gente esse espaço, a gente pagava 300 euros. Aí ele alugou 1 mês, 2 meses, e no terceiro mês o pastor falou, não precisa pagar mais não, vocês estão fazendo um trabalho sério, pode ficar de graça aí. E a gente começou a se reunir lá e não precisou mais pagar pelo espaço. Mas é um espaço maravilhoso, né? Temos uma média de 20, 25 pessoas, sempre gente nova aparecendo e tal, mas o desafio é você criar vínculo, criar realmente compromisso, crescimento é um desafio maior, não é uma coisa muito fácil. O
que o Adriano também falou na pregação, eu acho que é também interessante falar, ele falou que sempre tem pessoas novas vindo. Né? Você realmente tem muita dificuldade de fazer um culto. As pessoas têm dificuldade de ir para um culto. Não é igual aqui. Eu fico assim maravilhado, porque a gente está aqui desde 9 horas e a gente ainda está na igreja. Lá 1 hora acabou. Né? A gente consegue 1h30 com o lanche, que a gente sempre faz também depois do culto, vira 2. Mas assim, eles não têm paciência. E o interessante é que o brasileiro, nossa, a gente viu isso muito, eles vão lá e todos eles vêm com uma experiência de Deus. Todos eles, daqui para lá. Mas eles se envolvem tanto com a cultura lá, que é você tem que trabalhar para ter toda a segurança financeira para você ter um futuro, que eles acabam não ter mais tempo para ir para a igreja. Eles não vão mais, eles esfriam. Então, é incrível. Então, a gente vê o nosso trabalho, que não é só realmente com os austríacos e os alemães, mas também com os brasileiros que se afastam da fé. É natural já para eles vivem a vida deles, têm que correr atrás do dinheiro, tem uma vida boa para tirar férias. Quando chega verão, todo mundo sai de férias. Quando é inverno, é frio, eles não vão para a igreja e assim vai se afastando. Uhum. Bom, bota de novo a foto lá, por favor. Essa aí. Essa moça do meu lado direito, ela é a consuleza do Brasil lá na Áustria. Ela é católica, mas ela adora ir nos nossos cultos. E ela está sempre nos apoiando, né? Aquilo ali é um outro espaço que a Igreja Batista tem, que eles chamam de um espaço ecumênico. Eles reúnem nesse lugar católico, protestante, evangélico. Eu preciso até fazer uma observação aqui rapidinho. Quanto tempo eu tenho? Não vou demorar, vou tentar caminhar. Na Áustria, existe 3 modalidades de cristãos, se é que eu posso dizer assim. Então, vou explicar para vocês. Tem os católicos, tem os luteranos, que são os reformados, e tem o resto, que é chamado de igreja livre, que é menonita, metodista, batista. O que vocês lembrarem aí, nem todas as denominações têm. Presbiteriano, por exemplo, não existe na Áustria. Não existe presbiteriano. Na Áustria todo não tem presbiteriano. A gente está lá representando toda a igreja presbiteriana no país. E o que acontece? Até 2014, havia duas linhas de cristianismo, o católico e o luterano. O luterano é uma igreja oficial do Estado. Por exemplo, quando você é austríaco, o governo vai perguntar assim, qual é a sua religião? Aí você fala assim, eu sou protestante. Aí vai pegar seu dízimo e vai enviar lá para o caixa da igreja luterana. Sou católico. Vai pegar seu dízimo e enviar lá para o caixa da igreja católica, automático. Já sai da folha do pagamento. Já sai na tua folha do pagamento. Você imagina, né? Pois não? Sim. É descontado da pessoa. Mas assim, acho que a palavra dízimo não seria melhor, porque dízimo é 10%, né? 10ª parte. Não chega a ser a 10ª parte do salário que vai, né? Na verdade, deveria ser. A ideia é 10%. Mas ninguém quer falar quanto ele ganha. Então, eles sabem, por exemplo, eu sou enfermeira. Eles vão pensar numa média que eu ganho. E eles vão tirar os 10% daquilo que... E eu, na verdade, teria que falar. Não, eu ganho mais. Mas muitas pessoas falam que não. Eles deixam, né? Mas já sai automático da folha. Isso. A não ser que você fale que você não é protestante ou católico. Isso. E aí em 2014, todas essas igrejas que não pertenciam nem a luterana e nem o católico, fizeram uma organização para que eles fossem vistos como igreja evangélica livre. Por quê? Isso é importante dizer para vocês. A igreja luterana, ela é, na sua grande maioria, igrejas liberais. O pastor é casado com outro pastor e lidera a igreja junto. Vocês não têm noção. O que você sabe que é liberal? Então, é liberal mesmo, luterano. A pessoa chega a crente e fala assim, pô, mas esse pessoal é crente? Não. Eles são crentes, mas são liberais. Então,
as pessoas têm que se juntar ao quê? Às igrejas livres, né? Tem a Batista, tem a Metodista, então, um outro grupo de igrejas que no passado, até 2014, olha, não é muito longe, eram considerados seita. Igreja Batista era seita, Igreja Metodista era seita, Igreja Anglicana era seita, anglicana no caso não, né? Mas as igrejas que não são reformadas eram consideradas seitas, quando que, na verdade, os liberais são os reformados, nesse sentido. Igrejas livres, não liberais. Que são consideradas liberais, são as igrejas reformadas, né? E, então, assim, para vocês terem uma ideia do desafio que é. Então, até, por exemplo, a Adventista é a igreja livre, pertence a esse grupo de igrejas diferentes, né? Enfim, então mais ou menos essa é a divisão que tem. Então essa moça é católica, esse espaço que eu consegui na igreja católica, ela que me levou para aprender, para conversar com o padre. O padre deixou para a gente o espaço. Não aqui se a gente assuste quando a gente fala muito da igreja católica, mas lá tem um avivamento dentro da igreja católica. A gente tem, por exemplo, o tio dessa moça aí, ele na verdade é um pastor, né? É um diácono, mas é católico, e ele tem realmente Jesus no coração. E ele faz um movimento enorme no meio da cidade. É uma igreja central católica, e lá ele consegue reunir 7.000 a 10.000 jovens durante o verão. Ele tem um evento, e é cristocêntrico. É incrível. Então, não tem como comparar a igreja católica. O catolicismo europeu, não vou dizer na sua totalidade, obviamente, como eu falei, mas, por exemplo, dentro da Áustria, não é como o catolicismo no Brasil. Você vai ficar muito chocado, porque os católicos, você às vezes fala assim, pô, esse cara é católico, você vai pensar que ele é crente, porque ele está na igreja católica, mas não tem essa coisa de adorar a imagem. É bem diferente da realidade brasileira, bem diferente mesmo. É uma coisa até difícil de explicar, porque só você vivenciando para poder entender qual é a dinâmica da coisa. Como eu falei, um padre, sabendo que eu era pastor protestante, ficou feliz que eu possa usar o espaço da igreja católica para reunir com as pessoas lá. Que ele quer que Jesus seja abençoado. Eles têm um lugar lá que eles chamam de, esse lugar aqui é neutro, eles chamam de lugar ecumênico, porque não tem imagem, só tem uma cruz, e aí você vai lá e faz o trabalho. Então, uma experiência da gente é muito interessante nesse sentido, né? Pode ir a próxima? Bom, você botou aqui, a gente também prega nas igrejas austríacas, né? Ali eu estou pregando, você sabe por que a Maria está do meu lado, né? Então, Você tem que... Não posso contar, depende. Adriano, quando a gente chegou lá na Áustria, ele fez curso de alemão. Aí a gente morava um pouquinho afastado da cidade onde era o curso, ele estava no trem, e ele estava triste porque ele falou, eu não vou aprender essa língua nunca. E aconteceu o quê? A história é minha, não quer que eu conte, tá bom. Bom, eu vivi uma experiência muito forte, na verdade eu vivi duas experiências muito fortes com Deus na Áustria, né? O inverno é muito rigoroso, né? Não sei se você botou alguma foto de coisa aí, mas o inverno lá é muito rigoroso mesmo. Quando eu falo que o inverno é rigoroso, não é temperatura, é o tempo que demora. Tudo que é rápido, você aguenta. Menos 20 graus uma semana, um mês, é fácil. O problema é 6 meses. E eu tinha que viajar meia hora de trem. E um desses dias, estudando alemão, muito deprimido, angustiado, eu estava no trem, indo para Salzburg, eu morava numa outra cidade, e estava assim, triste. E eu falei para Deus, eu não vou conseguir falar alemão o suficiente para me comunicar, para fazer uma pregação. E Deus falou para mim assim, a sua mulher vai ser o seu Arão. Eu acho que foi uma das experiências mais fortes que eu tive com Deus, assim, e veio na minha mente o texto onde está lá, né, de Êxodo, capítulo 4,
que Moisés tem um diálogo com Deus. Deus diz para ele, vai lá. Ele fala, mas eu não sou pesado de língua, não sei falar. Então, foi assim, a emoção, porque eu lembro. E foi. Me ajuda aí. Adriano, até hoje, luta muito com a língua. Ele sempre acha que ele não sabe falar. E foi um consolo muito forte que Deus falou. Você não está sozinho, você tem a sua esposa que fala alemão. E ele vai usar. E uma coisa interessante, vocês sabem que um culto de tradução é sempre muito cansativo, né? Você precisa dobrar o horário. Imagina esse culto que eu demorei aqui, que o Fernando já quase falou, não estou aguentando mais. Ele ia dizer, não, pode sair. Porque demora, é o dobro do tempo. Mas você sabe o que Deus tem feito com a gente? A gente prega e acabou. Ué, vocês já acabaram a pregação? Pô, estava bom, podia continuar mais a pregação. Então a gente vê assim que foi uma espécie de um dom que Deus deu para nós nessa parceria. E as pessoas falam o seguinte, elas falam assim, não é bom quando você prega, você traduzindo, sabe por quê? Eu tenho tempo de refletir nas coisas que ele falou, porque às vezes eu nem consigo entender direito o que ele falou, e esse tempo é o time. Então a gente sempre tem feito assim, temos feito essa parceria, não era o que a gente pensava. Se a gente falar isso para o pessoal, a gente fala isso para o pessoal de missões e tal, eles não entendem muito isso não, mas Deus é particular com cada um, né? Quando a gente tem um encontro de casais, a gente aconselha casais só de língua alemã, falando alemão, mas é diferente de pregar. Pregar é outra dinâmica. E Deus assim tem nos abençoado muito, né? A gente tem pregado em várias igrejas na Áustria, tem sido muito bom a experiência que a gente tem tido, muito boa mesmo. Engraçado é que a Adriana fala que eles precisam do tempo de refletir, e eu lembro quando a gente estava assim, em grupos familiares, e a Adriana estava falando, aí de repente estava aquele silêncio, porque a gente estava acostumada da dinâmica aqui no Brasil, tudo, nem deixa você acabar de falar, o outro já entra, não sei o que, fala para cá, e lá estava um silêncio total. A Adriana fazia uma pergunta e silêncio. Aí a Adriana falava para mim, o que a gente faz? Vamos acabar? A Adriana, espera aí, estão pensando, eles vão demorar uns 15 minutos para responder. Isso é interessante. Tem que ser psicólogo, Márcio, para trabalhar com austríaco. Você tem que esperar, ouvir, 15 minutos depois ele respondia. Às vezes, no outro dia, mandava um zap para mim sobre aquilo que você falou ontem, eu queria dizer isso. Então, o negócio é assim, entendeu? Tem gente que talvez vai chegar, não, eu já sou convertido, eu só não avisei, mas eu já era, né? Pode ir o próximo. Bom, esse aqui foi um casamento que a gente fez. Esse casal, o marido, o noivo ele é austríaco, a mãe dele é da República Tcheca, e a menina que casou com ele é uma brasileira, um casal da nossa igreja. Fomos fazer um casamento na República Tcheca, né? E só tinha tcheco no casamento. Aí foi complicado lá, mas enfim. A gente entende que Deus também chamou a gente para trabalhar com casais. A gente é muito de relacionamento, Adriana e eu. Já foi aqui também. E a gente percebeu que Deus também tem um trabalho para nós lá, trabalhando relacionamentos. Não só relacionamento pessoa com Deus, mas também como casais. E isso tem agora aumentado. Antes da gente sair, né? Um dia antes, veio um austríaco querendo conversar com a gente sobre o casamento dele. É desafiador, porque ele está trazendo as crenças dele, está misturando tudo, isso é outra coisa, né? Tudo que vocês podem imaginar, cartomante, que vem junto. Tem uma influência, esoterismo é muito forte no continente. Esoterismo, magia negra, é muito forte. Você não imagina que a pessoa é aquele negócio. É quando a pessoa te conta, você fala, não, sério isso? Estava andando com o inimigo e não sabia, né? E as coisas são assim mesmo, muito sérias, mas o Espírito Santo é que vai operando, porque eles são muito místicos nesse sentido, né? E é um desafio para o Evangelho nesse sentido, né? Pode ir próximo? Isso foi um encontro. Pode ir passando todo isso. Então, a gente conseguiu realizar um encontro de casais,
Nesse daí tinha mais austríaco do que brasileiro, uma coisa que não existe na Áustria em encontro de casais. Por quê? Porque a sua vida conjugal ela é privada. Às vezes até privada do cônjuge, imagina do de fora. São muito fechados e tal, mas a gente conseguiu fazer um encontro de casais, que Deus nos abençoou, foi muito bom. Tinham 6 casais, gente, é muito casal mesmo, 6 é muito. Tá, pode passar, vamos seguir. Esse é o meu você chama isso? Eu amo esse senhor. Esse velhinho. Nossa, ele é o marido de uma paciente minha e ele é todo místico. Ele, quando você vai na casa dele, parece que Jesus está da sua frente. Não, só um parênteses. Para vocês terem uma ideia, o caixão dele da mulher está dentro da casa dele. Ele me levou lá para mostrar o caixão. Esse aqui é o caixão da minha esposa, esse aqui é o meu. Ele já preparou tudo. É sério? Seríssimo. Ele falou, quando a minha esposa morrer, já conversei com o pessoal, vou botar ela num caixão, vou fechar, vou arrastar na minha bicicleta pela rua, que eu quero andar com o caixão dela no meio da rua. É sério, não estou brincando. Isso que ele mudou de ideia, porque ele queria deixar o caixão pela janela, descendo. Aqui, eles disseram que não pode. Não deixaram ele fazer. Aí ele vai pela escada mesmo. Mas assim, esse senhor hoje, ele não perde um estudo bíblico na nossa casa. E ele é uma cabeça, ele é um psicólogo conhecidíssimo, foi professor em Paris, foi professor em Oxford, um cara inteligentíssimo, sabe muita coisa, estudou muito, enfim, trabalhou com regressão, ele tem umas coisas assim, umas perguntas difíceis, que eu tenho que reunir com a Trindade para poder pegar a resposta. E ele é muito engraçado, que ele vai para os nossos encontros, ele depois conta para mim, né, quando eu estou na esposa dele. Lá, na casa dele. Na casa dele, eu vou te falar, eu vou para os encontros, daí eu falar uma coisa contrária àquilo que Adriano está falando, porque ele tem as crenças dele. Eu falei, você não acredita, eu estou lá e eu não posso falar nada. Adriano tem que ter realmente o Espírito Santo, porque não é possível. Você pergunta aí, você quer falar uma coisa? Ele, não, obrigado. Aí depois ele só agradece. E assim, Deus vai trabalhando, mas existe muito lixo ainda, né? Você tem que tirar ainda, né? Ele entendeu que é legal, mas ainda não entendeu bem. Vai demorar talvez uns 2 anos aí, até tudo se clarear. Pode passar o próximo. Bom, esse é um outro encontro de café que a gente fez, e as crianças também vão. Pode passar. Bom, além do trabalho que a gente faz como missionário na Áustria, como a Marieta é enfermeira, e não sei se vocês sabem, mas eu sou protético, a gente participa de um projeto chamado Projeto Saúde. Então, esse projeto acontece todo ano, 2 vezes no ano, onde um grupo de brasileiros vai para um país, e lá a gente faz um trabalho médico, odontológico, né, e protético, né, vamos dizer assim, enfermeira. Então, a gente vai assim, uma equipe de 20 pessoas, inclusive se alguém aqui é da área de saúde, quiser participar um dia, fala com a gente. E a gente viaja por esses países mais pobres da Europa, no caso, a Romênia, né? E a gente atende, né? Aqui, não sei se vocês estão vendo lá, tá vendo? Aquela igreja presbiteriana na Romênia. Até na Romênia tem igreja presbiteriana, mas na Áustria não tem. Então, a gente foi para um trabalho que tem uma igreja presbiteriana da PMT lá, que recebeu a equipe, né, para ficar dormindo na igreja, e atendendo todo mundo, eles levam o equipamento, as cadeiras de dentista, e o laboratório de prótese, e o negócio é quente. Passamos 15 dias lá, trabalhando, tratando dos dentes, tratando da saúde, médicos de mais diferentes áreas, vão atendendo as pessoas, e é um trabalho muito bonito, que está conquistando o governo também, né? Porque o governo é sempre a versão dessa coisa de evangélico. Então, o trabalho é bonito, aí descobre que você é evangélico e tal, vai criando uma aproximação, né, com esse trabalho. Bom, aqui está eu, essa de cá é uma missionária em Portugal, o marido dela é pastor em Portugal, mas ela também é protética. Essa de cá, o marido dela é dentista e ela é protética, e eu no meio ali, né, somos os 3 protéticos dessa equipe. Aí a Marieta, existe uma universidade chamada Univangélica, uma universidade que tem em Goiás, que é totalmente evangélica. Então, todos os profissionais que vão para lá têm alguma relação forte com o cristianismo, com Jesus.
e eles, o estágio deles é participar desses projetos missionários. Então, o sujeito entra para a universidade, ele tem um desconto na bolsa do curso que ele vai fazer, uma universidade conhecida lá, e ele então se compromete que o estágio dele vai fazer nos países da Europa, na África, onde eles forem, né? Então, a equipe é dessa universidade. Esse rapaz é um médico, ele é professor da universidade lá, essa moça é enfermeira, também trabalha na universidade. Aqui sou eu, fazendo minhas dentaduras, pode ir. Aqui é uma senhora da Romênia, aqui já é na Romênia, o médico também. Essa menina é uma voluntária dessa, aluna de medicina, que foi também junto com a gente. Essa Marieta. Ah, sim. Esse é um trabalho que a gente fez na Bulgária, né? Fui para a Bulgária, ficamos 2 semanas na Bulgária, e depois fui para a Romênia. Então, aqui, nesse lugar aqui, é muito interessante. Na Bulgária, tem muitos grupos étnicos que não se misturam. Esse grupo aqui é um grupo de cristãos ciganos. Muito interessante, uma comunidade só de ciganos. Eles são muito pobres, eles ficam bem, tipo uma favela, mas é o povo mais alegre, é o povo mais festivo, todos ciganos, né? E os ciganos, eles não casam, eles se juntam, né? Umas com as outras e tal. E tem um rapaz, não sei se a Marita botou a foto dele aqui, que ele é búlgaro, ele pertencia à máfia búlgara, se converteu na Espanha, é que eu não posso falar muito, que a gente tem internet, então é complicado dar muito detalhe, mas ele se converteu a Jesus, voltou para a Espanha e voltou para a Bulgária, é um evangelista maravilhoso, uma pessoa muito fascinante, muito fascinante, muito cheio de Deus. Eu levei ele na Áustria, na nossa pequena comunidade, para ele poder pregar na Alemanha. Falei para o pastor da Igreja Batista, que ele era uma pessoa assim, o pastor recebeu ele na igreja, ele pregou lá, foi maravilhoso. Então, ele tem um trabalho na Bulgária, agora se reunindo na casa dele com umas senhorinhas e tal, até me ligou, falou: Adriano, nós somos um grupo pequeno, mas queremos ofertar para a sua viagem no Brasil. A gente quer realmente apoiar ele também. A gente já tem ajudado ele, a gente também busca o contato com ele, porque a gente vê o coração dele e ele é uma ferramenta muito poderosa lá na Bulgária. Muito bonito. E aí vocês pensam na Bulgária, pensem na Rússia. É a mesma dificuldade. E essas coisas emocionam a gente porque é cada um cuidando de si. Cada um preocupado com a sua vida, com as suas questões. Então, quando você encontra gente simples, que tem um coração assim, você te fascina. Você não... Lutando e com dificuldade, a gente esteve na casa dele, a casa que não está quase construindo ainda, mas ele falou: não, mas eu falei, não, a gente está bem, a gente está tranquilo. Não, eu faço questão que o nosso pequeno grupo de senhoras manda para vocês uma oferta. E você recebe porque você sabe que vai abençoar ele. E é fascinante isso. Isso é muito fascinante, né? Ele era um cara muito... E a gente fala assim, poxa, você é impressionante. Ele falou, não, eu sou ruim. Eu sempre fui um cara muito mal. Muito mal. Não vou dizer onde, mas ele trabalhava fazendo tráfico de mulheres. A máfia fazia isso, tráfico de mulheres. Até que um dia, uma mulher cristã estava ali, foi levada para esse negócio, e ele se converteu. E ele soltou todas as mulheres. E a máfia ficou atrás dele para matar ele. Por isso que ele fugiu de onde ele estava. Hoje em dia é um evangelista, não tem medo de nada. Então, assim, uma pessoa impressionante. Apaixonante, realmente, sim. Não tem palavras para dizer. Bom, esse senhor aqui também, lá na Bulgária, esse é o dentista, esposo daquela moça que eu falei para vocês. Eu só vou contar essa última história aqui. Pode passar a próxima?
Essa senhora, ela é da Ucrânia. E ela foi procurar a gente no consultório que a gente montou, porque ela estava fugindo da guerra uma semana antes ou duas, e ela esqueceu a dentadura dela, né? Tá engraçada a história. É trágica, mas foi engraçada. Ela fugiu, esqueceu a dentadura dela, imagina. E aí ela contou para a gente, olha, a guerra acontecendo, bomba estourando, bem no meio do negócio mesmo. Eu saí, a dentadura ficou na hora, eu não vi. Aí eu falei, então vamos fazer uma dentadura nova. Mas a gente descobriu que ela era cristã, evangélica, falou com a gente, não sabia de nada, né, que a gente era, e aí leu para nós ali o texto em ucraniano. Estava lendo para a gente um salmo em ucraniano, sim. Ela falou que a Bíblia ela não esqueceu. Ela falou, eu esqueci da minha dentadura, mas a minha Bíblia eu não deixei para trás, eu trouxe, está comigo aqui ela. E aí a gente falou, então lê para a gente um texto da Bíblia que você quer. Ela leu um salmo, que foi Salmo 103, eu não lembro, confesso para vocês que eu não lembro agora. Mas assim, coisas que gratificam o nosso coração. Quantas pessoas Deus coloca na nossa mão. Um privilégio maravilhoso. Bom, minha última viagem foi para Guiné-Bissau. Eu chorei muito quando fui para lá. No primeiro dia eu falei, não vou aguentar. E eu sou guerreiro, hein? Dessa Marieta não pôde ir, graças a Deus, porque foi uma viagem difícil. A gente foi para o interior de Guiné-Bissau, foi o pastor José Dilson, vocês já ouviram falar, né? Eu fui na igreja onde ele foi pastor, onde ele plantou a igreja. 4 horas da capital, que é Bissau. Demoraria 1 hora se não tivesse tanto buraco, mas demorou 4 por causa dos buracos. Muito lento. Pode passar. E a gente foi com uma equipe. Olha, essa era a equipe pequena que a gente foi. Você já vê quanta gente a gente atendeu. Está vendo? Aqui a equipe missionária que foi, eu era o único homem. Aqui o consultório, pode passar. Olha lá, aquela moça lá está com uma lanterna, porque lá não tem luz, né? Então as luzes são aquelas placas solares, mas já estava velha, não funciona. Você não consegue ligar a eletricidade que não seja luz com placa. Você consegue ligar a luz de casa, mas se ligar um compressor, não liga, desarma o negócio, não tem força para isso. Então a gente teve que usar a lanterna para poder tratar das pessoas durante a noite. Pode passar. Bitter? Hã? Acho que é melhor você só contar Então, essas eram as pessoas que a gente atendia. Era uma fila, a gente chegava às 8 horas, parecia aquela fila do INSS. Qual que é a fila maior aqui? INSS. A fila dava curva assim. E a gente ficava desesperado. Olha, teve um dia que eu trabalhei 16 horas sem parar. E você vai ficando irritado, entendeu? O espírito vai embora há muito tempo. Você trabalha 12 horas. Quando passa 12 horas, você já perdeu a calma, a paciência. E eles falam muito alto, né? Os guineenses falam alto, gritando. Eu já estou mais para europeu, porque eu moro na Áustria, tudo muito... Você vai ficando irritando. Você está naquela sala, trabalhando, fazendo as próteses, eles vão lá, entram. E o povo guineense, 75% da população tem AIDS. Eu boto a mão na boca das pessoas também para fazer as próteses. Se cortar e pegar, contamina. Usa a luva, mas tem que contar com o Espírito Santo mesmo, porque então assim, muito desafiador. E a Guiné-Bissau é dividido por 2 grupos: os animistas, né, ligado lá às feitiçarias, etc. e tal, e os muçulmanos. Eles convivem juntos lá. Você imagina, gente, eu fui dormir numa casa, assim, não tinha banheiro, aquelas coisas todas. Quando dava 5 da manhã, sabe como é que é o negócio da oração do muçulmano? 5 vezes ao dia? Alá, lá, 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 lá. Quando eu penso 5 da manhã, eu vi aqueles alto-falantes, eu falei, meu Deus, me batia um desespero. E depois de trabalhar muitas horas, né? Porque você vai dormir quando você estava exausto, você acordava com medo. Quem abre a janela? Um bicho entra lá dentro. Você estava no meio do mato, um medo, falei, vai entrar um bicho, alguma coisa aqui dentro. Foram 17 dias lá na Guiné-Bissau. Mas a gente atendeu mais de 300 crianças, vários adultos. Deixa eu ver se tem uma foto ali.
Tá. A gente conseguiu atender o chefe de uma tribo que é dos muçulmanos lá. Foi lá no nosso consultório, a gente falou de Jesus para ele. Então, assim, é um trabalho gratificante. Então, o nosso trabalho não é apenas um trabalho na Áustria, a gente tem o nosso trabalho, mas de tempo em tempo a gente vai para esses países atender, fazer um trabalho social. E vocês sabem que na Europa o grande problema é dentista. Inclusive, amanhã eu vou para um, né? Porque é caro demais e não é bom. Eu, como protético, a gente sempre diz, né? Todo dentista tem que ser médico. Então, o cara estuda 6 anos. E eu acho que eles estudam tudo, menos o dente. Você tem muita dificuldade, é caro. Tratei 2 dentes lá, 1.000 euros. É caro demais. O custo de vida nesse sentido é caro demais. Foi 2 ou 3 dentes, uma obturação, não estava de canal, e a pergunta assim, você quer com anestesia ou sem anestesia? Já pensou nisso? É verdade. Você fala assim, com anestesia, lógico. Você vai pagar mais por causa da anestesia. Se quiser deixar a lágrima cair, é mais barato. Mas nervo é uma coisa que não dá para não ter anestesia. É uma pergunta meio sem sentido, né? Tocar no nervo dói pra caramba. Enfim, então tem essas dificuldades. Vamos lá, deixa eu ver o que a gente tem mais. Foi, bom. Então, aqui é a última folha do nosso... Então, gente, esse é o trabalho que a gente faz lá. Assim, falei bem resumido, gastei uma eternidade de tempo. Mas eu queria deixar para vocês um convite, um desafio. Se vocês quiserem um dia ir lá na Áustria, a gente já falou, não tem problema nenhum, a gente recebe lá em casa. Sabe como é que é brasileiro, né? Nossa casa só tem 2 quartos, não é uma África, vou dizer para vocês que é uma África que não é. São 2 quartos, mas a gente dorme na sala, no coisa. A nossa casa é igual coração de mãe, sempre cabe mais um, né? Então, quiser conhecer o trabalho que a gente está fazendo lá, pode ir, combina antes com a gente quer ir no período tal, a gente se organiza para receber, para conhecer o projeto missionário que a gente faz lá, que eu acho que vai enriquecer muito o coração de vocês. Né? Se você é um missionário, você tem os desafios. Se você vai ser um turista, é bom. Tudo que é turismo é bom, né? Mas eu acho que isso vai enriquecer muito o coração de vocês. Não só, porque a gente sempre fala muito de trabalho social, né? Mas essas pessoas precisam de Jesus também. E a gente conta muito com o apoio de vocês, das orações de vocês, porque a gente precisa, como eu falei para vocês, a luta às vezes vai consumindo as nossas energias, vai tirando a nossa alegria, e é desafiador. Só gostaria de finalizar com uma confissão, talvez. Eu sou austríaca, você sabe, mas me dói muito de ver como o austríaco trata o estrangeiro. É muito difícil. Eu sou muito emocional, tanto para chorar também, É uma bomba. Eu não consigo ver a injustiça e me dói muito quando eu vejo as pessoas chegando lá todo inseguro. Eu sei como eu cheguei aqui, não falava a língua, não me conseguia ainda achar com a cultura, mas o brasileiro recebe de coração. Você não precisa se esforçar, o brasileiro recebe. O austríaco não. Então, é um pedido de oração, foi até hoje quando vocês falaram para confessar para Deus. A minha maior dificuldade é amar o meu próprio povo. E eu sempre falo, Jesus não vai poder fazer muito trabalho se eu não amo eles. Eu amo, assim, os meus velhinhos, eu amo os meus amigos que estão aqui junto, mas quando me chamam para fazer alguma coisa de documentação e eu tenho que trabalhar com um oficial lá e eu vejo eles tratando da maneira como eles tratam, eu não consigo. Então, para mim, o maior desafio como austríaca é amar o meu povo. E realmente, muitas vezes eu falo, Jesus, como você conseguiu perdoar o povo que te crucificou? Eu não consigo nem perdoar quando eles falam, eles gritam com as pessoas, eles não têm paciência, eles não explicam. Então, eu peço muito perdão a Deus e um pedido de oração até para vocês.
de eu amar o meu inimigo. Que muitas vezes vejo o meu próprio povo como o meu inimigo. E, como eu falei, você não consegue imaginar um paraíso nesse sentido. Paraíso é aqui, com todas as dificuldades que a gente tem. Que você chega na Polícia Federal, aí você fala assim para o policial: eu estou com a minha esposa aqui, ela é austríaca, ela pode entrar junto? Ele: ué, entra você com ela, ou você vai na fila dela, ela vai na sua. Chega lá, eu sou casado, o problema é seu, você não é europeu, você é brasileiro, a fila dela é: cadê o seu passaporte? Então, isso é em todos os aspectos. Não estou dizendo que não tem gente boa, tá? Não tô dizendo, só estou dizendo que essa é uma realidade que você no dia a dia vai viver. Chega no consulado, o estrangeiro, aí o cara não sabe falar alemão, porque pouca gente sabe falar alemão bem. Aí o cara fala inglês. No consulado tem escrito: aqui nós não falamos inglês, falamos alemão. Então, se você quiser falar inglês, ele não vai nem te atender. Às vezes trata aos berros, como ela falou, são agressivos, mas é um povo que não tem Deus. A consequência de um povo sem Deus gera isso. Isso é apenas o reflexo daquilo que ele se alimenta, como eu falei. Então, o desafio é grande. Pensem vocês, às vezes a gente comete esse pecado, acha que o fato de você morar num país que não tem violência, não tem isso, não tem aquilo, é maravilhoso. Não, não é isso que faz ser um povo maravilhoso. O que faz ser maravilhoso são as relações que você tem. E isso é desafiador. Então, quando vocês lembrarem, orem por nós nesse sentido. Obviamente que a gente tem outras necessidades, mas como a Marieta falou, essa é uma grande necessidade, é um grande desafio. Como eu falei, os próprios austríacos não querem trabalhar. Não tem. Você conta cidades inteiras que não tem igreja nenhuma. Uma pessoa falou para a minha cunhada: para que eu preciso de um Deus que morreu por mim? São essas falas deles. É triste, é muito triste. Então, realmente, é um povo que o Espírito Santo tem que fazer um avivamento, realmente, para poder o povo mudar e ter amor de novo no coração. E eu me incluo, porque não tenho, né? Na África foi difícil, mas o calor humano, o amor das pessoas superou tudo. E a gente vê que faz diferença. Um povo alegre, todo mundo com a canela russa, na poeira, mas felizes, alegres, e o ambiente, a atmosfera outra. Igrejas com 300 crianças estudando a Bíblia, recitando o texto da Bíblia. Aí você vai para a Europa, nada. Não sabem mais o que é Natal, não sabem mais. Você pergunta eles sobre Páscoa, eles não sabem o sentido da Páscoa. Eles pensam que é o coelhinho. Literalmente, não é exagero. E a última informação, a gente soube agora, ainda hoje tem nas escolas opção de você fazer o seu curso de religião islâmico, católico ou reformado, que são os luteranos. O governo já está estudando para acabar com o curso de religião, porque eles disseram: nós não precisamos de religião, a gente precisa de ética. Ou seja, a gente não precisa de Deus, a gente precisa só que as pessoas respeitem as outras, etc, etc. Estão tentando tirar Deus da sociedade. E a gente tem um desafio muito grande, muito grande. Gente, não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que, se vocês quiserem depois, não deixa de deixar o e-mail de vocês, o telefone, alguma coisa assim, para a gente fazer contato, para a gente estar junto compartilhando. Quero contar com as orações de vocês, de verdade, quando lembrarem: olha, aquele casal lá da Áustria. Enfim, quero agradecer mais uma vez ao Fernando, pastor Fernando, a primeira igreja, que nos apoia assim, né? Preocupação. Engraçado que eu conheço o Fernando, mas eu não sou tão próximo do Fernando. Eu sou próximo de outros pastores, mas a gente criou um vínculo por causa da missão, né? Ele tem nos abraçado, nos apoiado, e a gente louva a Deus demais por isso. Então, para nós é um privilégio, de verdade.
eu diria que do presbitério, com toda certeza, a igreja que a gente se sente mais parceira é a primeira igreja, né, que tem nos apoiado em tudo. Então a gente é muito grato a vocês, e saibam que vocês estão indo conosco à medida que a gente se envolve. Então eu agradeço de coração. Eu acabei esquecendo de agradecer no púlpito. Você vai pregar, você fica pensando na pregação, esquece, né? A igreja contribuiu para nós, vim para cá para o Brasil também, sem a gente dizer nada, não pediu nada. Eles sentiram o desejo, o conselho, a gente é muito grato por isso. E às vezes não é necessariamente pelo dinheiro, mas é Deus dizendo assim. A gente é muito chorão, né? É porque a gente deixa para chorar aqui. Pode ir lá, Fernando. Obrigado, gente, pelo carinho de vocês. Pedir Márcio para vir aqui para a gente fazer uma oração. Queria agradecer ao reverendo Mafra, que ficou com a gente até agora. O presbítero Zezinho e sua esposa aqui estão. Aos irmãos, aos presbíteros da igreja, aos seminaristas e candidatos que ficaram para este momento. Um abraço aqui com a Marieta, ora naquele. Eu vou fazer um desafio, vou usar aqui. Vamos fazer um círculo, vamos colocar eles no meio, vamos orar por eles, né? Uma forma da gente estar dando um abraço. Junta, não abre mão não, tá? Puxa a mão aqui. Eu acho que já dá. Ali, ó, dá uma. Puxa mais para perto a pessoa e vamos apertar essa coisa. Pronto. Isso. Pode juntar mais. Agora a nossa hora, quando ela terminar, a gente estende as mãos e a gente abençoe e faça. Deus querido, Pai amado, muito obrigado pelo que vimos, ouvimos, sentimos através do testemunho dos teus filhos. Senhor, nós queremos te pedir que tu continue juntinho deles, abraçando, trazendo o calor afetivo que eles necessitam, a motivação, ó Deus, para continuar a obra. Que agora, Senhor, as tuas mãos estejam abençoando os teus filhos e que nós, Senhor, corpo de Cristo, possamos também, como extensão, estar nos comprometendo que seremos o apoio deles, o incentivo, as orações, as contribuições, enfim, ó Deus, que nós possamos viver o cristianismo abraçando os nossos irmãos e abraçando os irmãos que eles vão te abraçar ainda, Senhor. Cuida deles, fica com os filhos, guardando-os, protegendo nesse momento longe da família, e que nós, família da fé, continuamos, ó Deus, com o mesmo entusiasmo, para que o fogo não se apague, Senhor. Amém. Cuide de nós, esteja com eles, Pai. Nós choramos e agradecemos pela vida do Adriano e da Marieta, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estender as nossas mãos. Queria também agradecer os adolescentes que eu estou discipulando que ficaram, viu? Parabéns para vocês me alegraram muito. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, Adriano e Marieta. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vocês levante a luz do seu rosto e vos conceda e vos encha de paz e de tudo mais que vocês necessitam para o ministério lá na Áustria e por onde o Senhor mandar, e por todo lugar onde vocês passarem, e sobretudo que a bênção do Senhor esteja sobre a vossa casa, sobre a vossa família, sobre os vossos filhos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Quem quiser abraçar pode chegar para abraçar.